mas através de uma visitação do anjo Gabriel até, aleluias, o altar do incenso, Deus vai dizer a Zacarias, através do anjo, vai dizer assim, irmão, presta atenção nessa palavra. Irmãos, a Bíblia diz que o anjo desce até Zacarias lá no altar do incenso. E quando o anjo desce, o anjo vai dizer a Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração ela foi ouvida. Então Zacarias ele vai ficar com medo, igreja do Senhor, com medo por causa da revelação, vai ter um temor e tremor diante do Senhor Deus, aleluia. E esse temor que ele vai sentir, igreja do Senhor, é um temor pela presença do Senhor. Zacarias nunca avistara, igreja, um anjo diante dele em outra ocasião, em outro dia. Não. Ele nunca teve encontro com o anjo, com glória. Mas aí então a Bíblia diz, irmãos, que o anjo desce ao lado do altar do incenso, aleluia, trazendo uma promessa ao coração de Zacarias. E Zacarias, igreja, vamos prestar atenção aqui, ó. Zacarias vai dizer ao anjo como sucederá isso, porque o anjo vai descer dizendo: Zacarias, agora não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, lhe conceberás, darás à luz a um filho, e o nome dele será chamado João Batista. Ele vai adiante do povo do Senhor Deus, ele vai confundir corações, com a mensagem que ele vai pregar. Ele está sendo levantado como um pilar no momento, aleluia. A Bíblia diz, irmão, que Deus então vai levantar João Batista. João Batista vai ser gerado no ventre de uma mulher que era estéril. João Batista vai ser, aleluia, gerado no ventre de uma mulher que não poderia ter filho, com glória. Mas quando está no plano, quando está no propósito, quando está na direção de Deus, com glória, ele é aquele que, se necessário, ele rompe a esterilidade, com glória. Se ele quiser, irmão, quando está no plano do Senhor Deus, ele rompe a esterilidade, abre o ventre de uma mulher que não pode gerar e faz ela gerar um menino para revolucionar Israel. Então, irmão, Deus ele vai levantar João Batista. E quando ele levanta João Batista, aleluias, através de um casal de ancião, de uma mulher que é estéril, oh glória. Sabe por quê, irmão? Porque tudo que vem de Deus, aleluia, confunde a ciência. Tudo que vem de Deus confunde o homem. Tudo que vem de Deus confunde a filosofia. Tudo que vem de Deus confunde a mente humana. Porque o que vem do alto não se entende quem é de baixo. Quem vem do alto, irmãos, o que vem do alto, quem é de baixo não entende, porque a nossa mente é limitada e é pequena. Mas a mente do grande de Israel, aleluia, ela é ampla, ela é diferente, ela é grande, ela é extensa, ela vai além daquilo que nós imaginamos, irmão. Zacarias então recebe a promessa, e agora dentro de casa a barriga de Isabel vai começar a tomar forma, irmão Cícero. A barriga de Isabel começa a tomar forma, a barriga dela começa a crescer, e a vizinhança talvez olhando e dizendo: mas ela não é avançada em idade, os dois já são avançados em idade, oh glória. Ela é estéril, os dois já são avançados em idade, não dá para ela gerar, não tem como ser gravidez, isso não é doença, isso é enfermidade. Mas aquilo que alguém chegou como enfermidade, Isabel e Zacarias enxergou como milagre. Glória. Essa enfermidade que você está enfrentando, esse problema, irmão, aleluia. Aleluia, talvez aos olhos de alguém pode ser um grande problema, mas nos olhares do Senhor Deus, oh glória, é apenas o início de uma grande vitória para a tua vida. Zacarias recebe a promessa. Irmão Elton, nós somos o capítulo 14 de Mateus, não tem nada a ver com Lucas capítulo 1, mas calma que nós já vai chegar no ponto alto. Calma aí. Irmão, para nós entender a história, precisamos começar do início. Então a promessa vem, a promessa acontece, Isabel começa a gerar. Isabel vai gerar um menino chamado João Batista. Esse menino vai preparar o caminho para a vinda do Messias. O menino João Batista, igreja, vai preparar o caminho para Jesus chegar. Aleluia, Jesus vai chegar. João Batista vai batizar Jesus Cristo no Rio Jordão, diz a Bíblia Sagrada. E quando ele batiza, louvado seja Deus, Jesus Cristo de Nazaré no Rio Jordão,
antes dele batizar, aleluia, Jesus Cristo, ele vai dizer: após mim vem um, oh glória, após mim vem um. Ele vai dizer para os israelitas: após mim vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, oh glória. Ele dá uma referência sobre Jesus Cristo, irmãos. Mais tarde, Jesus Cristo vai dizer, depois que João Batista é morto, Jesus Cristo vai dizer: olha, João Batista, aleluia, nascido de mulher, não houve profeta maior do que João Batista. Sabe por quê? Não tem nome na terra, ok. Tem nome, aleluia, em algum lugar, por conhecidos, ok. Mas o que eu quero é ter o meu nome reconhecido no céu. Lá céu de Acalassúria, aleluia. Ser reconhecido para alguém é fácil, mas temos que ser reconhecidos no céu. Ou não é? Por quê, Noel? Porque Jesus Cristo conhece quando você se ajoelha e começa a falar. Ele cutuca o anjo, quem sabe, dizendo assim: ó, essa é a voz, oh glória, da irmã Sânia, essa voz da irmã Larissa. Esse clamor eu já sei de quem é. Esse clamor é do diácono Josemar, lá na cidade de Mira, lá na vila de Mira, distrito de Coimbra. Ele conhece a voz, o clamor de um adorador. Irmão, recebe uma promessa. Igreja, presta atenção nisso. É forte isso aqui, irmão. Então, João Batista, ele é aquele homem, aquele profeta que é nazireu. Que é nazireu? Quando ele ia cortar o cabelo, não poderia tomar bebida forte. Cabelo, não me enganei. Ele não poderia tomar bebida forte, porque ele era nazireu de Deus. Ele foi separado exclusivamente para o altar. Aleluia. Ele foi separado para fazer a vontade do Senhor Deus. Ele vai se retirar para o deserto, vai se preparar, porque o deserto Deus usa para nos preparar. O deserto Deus usa para nos forjar. O deserto Deus usa para nos, aleluias, preparar para algo grande que vai chegar. Então, igreja do Senhor, João Batista vai ter a sua cabeça decapitada. E quando João Batista tem a sua cabeça decapitada, meus irmãos, os discípulos, agora eu vou entrar onde a gente leu, os discípulos então, vai chegar diante de Jesus Cristo e vai dizer: olha, acabamos, terminamos de enterrar o corpo de João Batista. Herodes manda decapitar a cabeça, arrancam a cabeça do profeta. Quando eles arrancam a cabeça do profeta João Batista, meus irmãos, a Bíblia diz então que os discípulos vão enterrar o corpo dele. E quando os discípulos, igreja, presta atenção nisso, enquanto os discípulos eles enterram o corpo de João Batista e que eles levam a notícia até Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus vai dizer, vai fazer é o seguinte, ó, versículo 11: foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram versículo 12, os discípulos de João. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, vírgula, depois foram e o anunciaram a Jesus. Quando Jesus recebe essa notícia, olha para cá, estamos falando do próprio Deus, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo a multidão, as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Irmão, Jesus recebe essa notícia, e Jesus, como homem, quando ele recebe, igreja, essa notícia, vai abalar a estrutura emocional de Jesus Cristo sendo homem. Vale a pena ressaltar, vale a pena lembrar, irmãos, que Jesus nessa terra foi 100% homem e 100% Deus. Por fora ele era um homem, mas dentro dele havia um Deus. Igreja, Jesus ouve isso humanamente falando, ele vai sentir essa perda. Por quê, meu amigo? Porque dura coisa é Deus levantar profeta e alguém matar profeta. Dura coisa é, irmãos, Deus levantar pessoas, homens e mulheres, para pregar o evangelho e alguém não aceitar. Dura coisa é para o Senhor Deus, aleluias, ver, aleluias, o povo tentando matar profeta que Deus levanta, tentando matar alguém que Deus levantou para ser sal e luz na terra. Então o profeta João Batista tem a sua cabeça decapitada, igreja. E então, irmãos, louvado seja Deus,
Jesus Cristo ouve essa notícia vai mexer com Jesus Cristo, homem. E quando essa notícia mexe com Jesus, sabe o que ele vai fazer, irmã Raíssa? Ele vai entrar dentro de um barco, vai para o mar, vai ficar sozinho, vai se retirar. Por quê, irmão? Irmão, a Bíblia diz que uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com exceção de mulheres e crianças, estavam sempre seguindo Jesus, atrás de milagre, atrás de profecia, atrás de revelação, glória. Mas havia aqueles que estavam querendo aprender com ele, tinha aqueles que não estavam atrás de Jesus pelo que ele poderia oferecer, mas estavam com ele por aquilo que ele era, glória. Então, irmão, Jesus Cristo está mal, e quando ele está mal nesse momento, irmão, sabe o que vai acontecer? Jesus Cristo, que andava com uma multidão de mais de 5.000 pessoas, com exceção de homens, aleluia, com exceção de mulheres e crianças, e com exceção dos discípulos, havia 5.000 pessoas que seguiam ele. Mas o que eu quero dizer para a igreja dentro do texto sagrado é porque quando Jesus passa por uma perda na vida dele, porque quando Jesus está se sentindo mal, quando Jesus, irmãos, não está bem, glória, ele vai se retirar e vai ficar sozinho, porque quando a mesa está farta, tem muita gente para sentar na mesa comigo e com você, mas quando a mesa está vazia, você não encontra ninguém, glória. Jesus Cristo está mal, mas não tinha ninguém com ele. Jesus Cristo está mal, igreja do Senhor, mas sabe o que ele está fazendo? Ele está dentro do barco, mas enquanto ele está dentro do barco, ele vai avistar uma multidão de longe. E quando ele avista, a igreja, a multidão de longe, ele sabe que a multidão precisava ouvir uma palavra, ele sabe que a multidão precisava, aleluia, de um milagre, ele sabe que a multidão precisava, aleluia, ser restaurada através da sua palavra. Então Jesus Cristo, irmãos, eu já falei isso uma vez e vou repetir. Jesus Cristo, irmãos, aqui nesse texto, ele está mal por causa da perda da vida de João Batista, mas mesmo ele estando mal, ele teve que pregar para alguém, glória, aleluia. Irmão, mesmo Jesus Cristo, irmão William, estando mal, Jesus Cristo teve que pregar para alguém, mesmo ele estando em dias de calamidade, ele teve que se levantar, voltar ao seu posicionamento e começar a pregar, começar a ensinar, começar a profetizar, começar a curar alguém. Glória, sabe o que significa isso, irmão? Sabe o que significa isso, irmãos? Jesus Cristo está mal, mas sempre que eu e você estivermos mal, nós devemos nos lembrar que tem alguém que está pior do que eu e você. Ele está mal, mas ele olha para a multidão e sabe que alguém precisa dele. Jesus Cristo, irmão, está mal. É por isso que eu e você precisamos perseverar em oração e não desistir da fé e da caminhada daquilo que Deus fez sobre as nossas vidas. E por que não podemos desistir? Por que não devemos desistir, irmão Helder? Glória, porque Jesus, irmão, está mal, mas ele sabia da chamada na vida dele. Jesus Cristo, igreja, está mal, mas ele sabia da vocação sobre a vida dele. Então, irmão, mesmo ele estando mal, ele sabe que ele tinha uma responsabilidade, um comprometimento com Deus, glória. Então, irmão, nenhuma circunstância vai te fazer parar, glória. Nenhuma circunstância vai te fazer parar, vai te fazer estacionar, mas a circunstância Deus vai usar para te preparar para um futuro diferente que ele já proporcionou para a tua história. Irmão, Jesus Cristo está mal, mas ele quer ficar sozinho. Como é difícil você estar mal e ter que pregar para alguém. Como é difícil, você está perdendo algo, mas você precisa, aleluia, dar um abraço a alguém. E muitas das vezes alguém precisa de um abraço, você tem que dar um abraço naquela pessoa, mas na verdade você também precisa de um abraço. E Deus está falando ao coração de alguém nessa tarde. Você está mal, mas eu te chamei. Aleluia. Você não está nos teus melhores dias, mas eu te chamei. O irmão Railton leu aqui, irmãos, na saudação que ele trouxe dentro da palavra em Isaías, louvado seja Deus, capítulo 48, alguma coisa assim. Quando ele estava lendo, a palavra já nos dizia, igreja do Senhor, glória, a palavra já nos ensinava
estava, porque o profeta messiânico chamado Isaías, ele profetizou sobre a vida de João Batista, mas no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, oh glória, Emanuel, oh glória, Emanuel nasceu, está agora no barquinho, está mal, mas ele sabia da missão dele, ele sabia que isso iria acontecer. E quando ele está mal, a igreja do Senhor, que ele entra naquele barco, ele vai avistar a multidão. Ele não vai se contentar. Ele sabe daquilo que estava sobre a vida dele. Ele então vai retornar para a margem do mar da Galileia. E quando ele retorna, oh glória, quando ele retorna, irmão, para o mar da Galileia, para a beira do mar da Galileia, ele encosta o barquinho. E agora, a igreja do Senhor, a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, Diácono João, a Bíblia vai dizer, meu amigo, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus encosta o barco, desce dele, oh glória, e a multidão quer ouvir Jesus pregar. A Bíblia diz então, igreja do Senhor, que Jesus Cristo agora está ensinando, ele está pregando a palavra genuína, mas enquanto ele está pregando, vai chegar um discípulo até o ouvido dele e vai dizer assim: ô mestre, ô meu Senhor, deixa eu falar algo para o Senhor aqui, ô glória, deixa eu falar algo para o Senhor aqui. Eu sei que o Senhor está mal, eu sei que a perda de João Batista mexeu um pouco com o teu coração, mas deixa eu dizer algo para o Senhor, é momento, é hora de despedir a multidão, ô glória. E quem sabe se Jesus perguntasse a Pedro, ou a Tiago, ou a João, mas por que despedir a multidão? Porque o dia já se declina. Precisamos despedir a multidão para que no decorrer do caminho para casa compre algo para comer, porque não temos nada aqui para eles comer. E Jesus Cristo vai dizer, Jesus Cristo estando mal, igreja, presta atenção nisso, ele vai responder a Pedro dizendo, ou João a Tiago dizendo: olha, mas não tendes nada aí para essa multidão. Ele vai olhar para ele e vai dizer assim: mestre, mas como, mestre? Não, se eu tivesse 200 denários, daria para saciar a fome dessa multidão, porque é muita gente. E Jesus Cristo estando mal, quem sabe dizendo assim: não te preocupa não, que aquilo que você não pode fazer, eu estou fazendo nessa tarde. Imagina a igreja, Jesus respondendo aos discípulos: não tem nada para a multidão comer? Não tem não, mas já que não tem nada, deixa eu providenciar algo para eles nessa tarde. Glória. Irmão, a Bíblia vai dizer, igreja, que havia no meio daquela multidão, João vai relatar nos evangelhos canônicos, no livro de João, no evangelho de João vai relatar que no meio daquela multidão, o menino vai se manifestar aos discípulos. Enquanto o menino se manifesta, igreja, aos discípulos, oh glória, quando o menino se manifesta, vai dizer assim: ó, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, mas é muita coisa. E quem sabe o discípulo está dizendo assim: não tem importância não, é pouco, mas deixa eu colocar na mão dele e vai se tornar grande. Oh glória, aleluia. É pouco, mas está na minha mão aqui que eu vou pegar na mão dele. Oh glória. E quem sabe se os discípulos dissessem, meus amados irmãos, aquele jovem que estava com aquele pão e aquele peixe: olha, na tua mão ainda é 2 peixes e 5 pães. Aleluia. Nas nossas mãos, como os discípulos, ainda é 5 pães e 2 peixes. Mas está na minha mão, que na minha mão eu passo para ele. Se eu passo para a mão dele, ele vai fazer aquilo que é seu. Irmão, os discípulos entregam o pão e o peixe a Jesus. E quando os discípulos entregam o pão e o peixe nas mãos de Jesus Cristo, interessante, irmão Franco, interessante, irmão Andressa, aqui, Jesus Cristo agora está com o pão e o peixe na mão. E como ele está com o pão e o peixe na mão, diácono amado? Agora que ele está com o pão e com o peixe na mão, sabe o que a Bíblia vai dizer? Ele pega os 5 pães e 2 peixes, ergue para o alto. Aleluia. Oh glória. Está mal, mas está agradecendo ao Senhor. Está difícil.
difícil, mas está sendo grave. Está complicado demais. A onda é gigantesca, a tempestade é muito forte, mas eu estou sendo grave. É do pão. Ó, ele é do pão, é do peixe ao alto. Olha para cima, com o coração dilacerado por causa da perda de João Batista. Mas ele está dizendo assim: Pai, obrigado. Aleluia. Pai, obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Ele agradece a Deus pelo pão e pelo peixe e diz: Pai, obrigado. Quando a igreja ele diz: Pai, obrigado pelo pão e pelo peixe, sabe o que acontece? Quando ele agradece ao Pai, ao pão e ao peixe, começa a haver uma multiplicação instantânea. Começa a haver uma multiplicação no meio da multidão. Capítulo 14 de Mateus continua dizendo assim: ele agradece ao Pai pelo pão e pelo peixe. E quando ele agradece ao Pai pelo pão e pelo peixe, sabe o que acontece? A multiplicação é instantânea, é sobrenatural. E na mente humana não vai caber não. Mas quando nós olhamos com o olhar da fé, nós vemos que a multiplicação. Naquele momento ele entrega na mão dos discípulos. E quando ele entrega o pão e o peixe na mão dos discípulos, os discípulos começam então a entregar a multidão. Começa então a entregar a multidão o pão e o peixe. A Bíblia diz que quanto mais eles entregam pão e peixe, mais multiplica. Glória a Deus! Mais multiplica, mais multiplica, mais multiplica. E então, igreja do Senhor, quando aquele pão e aquele peixe está sendo multiplicado pelo Senhor Jesus Cristo, aí eu começo a entender, irmão, a importância de participar de um culto. Louvado seja Deus. Os discípulos estão, a multidão está no culto ouvindo Jesus pregar. A multidão está parada ouvindo Jesus pregar. Mas enquanto a multidão está acomodada, sentada naquela areia, na beira do mar da Galileia, enquanto a multidão, irmãos, está sentada ouvindo Jesus pregar, glória, Jesus providenciava aquilo que eles necessitavam. Sabe o que Deus está falando no coração de alguém nessa tarde? É que enquanto você está aqui assentado, ouvindo a palavra do Senhor, Ele já providenciou para a tua vida aquilo que você necessita hoje. Não, tem alguém que lábia, tem alguém que não entendeu. Eu preciso repetir porque é profético. Eu preciso repetir porque o céu está mandando eu liberar essa palavra profética para o coração de alguém que recebe e que acredita. Aquele que crê e que recebe, toma posse aí, irmão. Enquanto você está aqui na casa de oração, ouvindo, aprendendo da palavra, sentindo essa presença gloriosa, Ele está providenciando o pão para a tua vida. Ele está providenciando para a tua vida o peixe. Mas Ele está dizendo: enquanto você me ouve, você não fica desamparada, você não fica desamparado. Enquanto você se assenta para aprender da minha palavra, eu providencio para a tua vida e para a tua casa aquilo que você precisa. Glória. Recebe o pão e o peixe. O pão e o peixe, então, é uma multiplicação. Come o pão, come o peixe, e a Bíblia diz então que vai restar 12 cestos. Esses 12 cestos que vai restar, irmão, sabe o que é? Restam 12 cestos. E nesses 12 cestos, irmão Rail, o que vai restar 12 cestos com pães dentro do cesto. Irmãos, Jesus nasceu em Belém de Judá. Ele nasce em Belém. Belém significa terra do pão. Glória. Dos 12 cestos, em Israel existe 12 tribos. Glória. 12 tribos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, através da promessa que o Senhor Deus fez a Abraão, Isaac e a Jacó. Existe 12 tribos, só que lá na
multiplicação do pão e do peixe, Maline, vai restar 12 cestos. Os 12 cestos simbolizam a igreja do Senhor, as 12 tribos de Israel. Mas o pão que está dentro do cesto simboliza, oh glória, a presença dele. Ô irmão, eu não entendi não, é muito estranho esse negócio, eu não entendi nada, mas deixa eu exemplificar para alguém, aleluia, que está ligado na palavra. Aleluia, João capítulo 6 está escrito que ele é o pão vivo que desceu. João capítulo 6, eu estou sentindo graça, eu vou dar lugar mesmo. João capítulo 6 está escrito que o pão vivo desceu do céu. E mais tarde ele vai dizer assim: ninguém pode subir sem primeiro descer. Irmão, aleluia, o único pão que desceu do céu chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então os 12 cestos é 12 tribos, mas o pão que está dentro dos 12 cestos simboliza a presença. Aleluia, deixa eu falar um negócio doido, da Súria. Deixa eu falar um negócio doido para a gente que é doido igual irmão eu mesmo. Quem é cesto aqui nessa tarde? Quem é cesto aqui? Só quem é cesto? Quem é cesto aqui nessa tarde? Porque há um pão que, aleluia, há um pão que está descendo sobre vidas nessa tarde. Há um pão que está descendo sobre vidas nessa tarde. E esse pão que desce é o pão da vida. Esse pão vai gerar milagre na tua casa. Esse pão vai colocar as coisas no lugar da tua vida. Esse palavra súria, deixa eu lembrar que Deus está me dando graça aqui, irmão. Depois desse culto de hoje, Deus está dizendo ao coração de alguém que recebe e acredita que a tua vida não será mais a mesma. Deus fará a reviravolta, Deus vai virar a página dessa história. Mas você não será o mesmo, você não será o mesmo a partir de agora. Quem veio adorar, adora o nome de Jesus. O pão vivo desce. E quando o pão vivo desce, ele traz uma nova realidade para o povo. No cesto há pão. Nas 12 tribos há pão. Ele diz: enquanto vocês obedecem, eu providencio. Enquanto vocês ouvem a minha palavra, eu cuido de vós. A multiplicação acontece. E quando a multiplicação acontece, vai impactar o povo. Porque aí então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo multiplica, sacia a fome, a sede do povo. O povo foi alimentado primeiro do espiritual e depois do físico. Porque há um princípio em Deus. Há um princípio. E que princípio é esse, Moel? O princípio é o seguinte: Jesus registra em Mateus, vamos falar memória, entre capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, irmãos, que nós devemos buscar primeiro o reino do Senhor Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas às nossas vidas. O que significa isso? Em Mateus capítulo 14, o povo sentou, ouviu Jesus pregar. Ou seja, eles estão preocupados com o espiritual. O físico, de maneira alguma. Os discípulos que se preocuparam com a fome do povo fisicamente. Mas o povo não estava alimentando o seu corpo físico, a sua carne, mas estava alimentando o seu espírito, com glória. E nós devemos saber que é necessário nós alimentarmos o nosso espírito. Qual alimento para o nosso espírito? É a palavra de Deus, é a oração. Bom, vou finalizar aqui a hora, meu Deus. Jesus então multiplica pão e peixe. Jesus está mal, mas tem que orar. Jesus está mal, mas tem que pregar. Jesus está mal, tem dias de guerra, dias de crise, mas precisa então pregar para a multidão, precisa operar milagres, prodígios, sinais, maravilhas, de acontecer no meio do povo. Então Jesus faz essa maravilha no meio do povo, e após Jesus fazer isso, meus irmãos, sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz então que ele despede a multidão, despede os discípulos e diz assim: olha, entre no barco, vá para Genezaré, que eu chego logo em seguida. Os discípulos entram no barco, ele despede a multidão. Aí você diz: Moel, então, o que ele fez? Foi pregar? Não. Foi para os discípulos? Não. Os discípulos foram na frente, ele foi para encontrar com os discípulos lá em Genezaré.
Mas sabe o que ele faz? Ele vai para o monte. Irmão, presta atenção nisso aqui, ó. Jesus, ele vai para o monte. O que ele vai fazer no monte? Orar. Ele despede a multidão, despede os discípulos e vai para o monte orar. E lá no monte ele vai desabafar com o Pai. Porque todos nós precisamos desse momento. Há momentos em nossas vidas que não dá para desabafar na frente de alguém. João capítulo 15, versículo 15 está escrito: não buscamos para ser apenas servo, mas amigo. E quem é íntimo de Jesus Cristo se torna amigo dele. Então ele vai lá para o Monte das Oliveiras falar com um amigo, consolador, o Pai. E lá no Pai, lá com o Pai, lá no monte, imagino eu que ele começa a orar. E a dizer: Pai, tem compaixão dessa nação. Deus, tem misericórdia do seu povo. Ele está orando no barco onde eu verificar só, teve que pregar para a multidão, estando mal, estando em calamidade, estando em dia de crise, de guerra. Mas agora ele vai entrar para o monte, despede os discípulos, despede a multidão, diz aos discípulos: vá lá para Genezaré que eu chego logo em seguida. E aí então, igreja do Senhor, ele sobe para o monte e começa a conversar com o Pai em oração. E os discípulos estão sozinhos no barco. A Bíblia diz então, igreja, que os discípulos entram no barco, vai para Genezaré, deixa eu acelerar aqui, vai para Genezaré, oh glória. A Bíblia diz que chegando próximo a Genezaré, o diabo entendeu, aleluia, o propósito divino na vida dos discípulos, oh glória. O propósito divino, o diabo entendeu que o Senhor Deus tinha lá em Genezaré, igreja. E por o diabo entender, ele colocou empecilho. Ele tentou colocar uma pedra de tropeço que permanece, não é? A Bíblia diz, igreja, quando estão chegando em Genezaré, a Bíblia vai dizer que então veio um vento ao contrário. Esse vento contrário traz uma tempestade. Essa tempestade traz uma onda. Essa onda traz, aleluia, um medo sobre os discípulos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a onda cobre o barco. E quando a onda começa a entrar no barco, eles começam a ficar com medo. Só que enquanto eles estão pensando que vai, aleluia, morrer, que eles vão perecer no meio daquele mar agitado, aí, irmãos, a Bíblia diz que no meio daquela tempestade, oh glória e aleluia, a Bíblia diz, irmão, que no meio daquela tempestade uma luz vai brilhar. No meio daquela tempestade, irmãos, eles vão avistar na direção deles, oh glória. O barco já estava na direção ali, em outra direção, e não mais na direção de Genezaré. Mas a igreja, presta atenção nisso. A Bíblia diz então que chegando em Genezaré, o vento contrário tira eles da direção. Mas enquanto o vento contrário veio para tirar eles da direção, Jesus Cristo veio e colocou o barco no mesmo lugar de volta. Aleluia, irmão. Quando o vento tira eles da direção, Jesus chega para trazer as coisas de volta para o seu devido lugar. E Jesus está dizendo: eu vou colocar as coisas no lugar na vida de crente aqui nessa manhã. Lá céu, oh glória. A Bíblia diz, igreja, que então Jesus está chegando. Os discípulos estão com medo porque não reconheceram Jesus e tem um problema muito grande conosco. Sabe o que é, irmão? É o seguinte: o problema, a tempestade, a circunstância, por muitas das vezes, quer ofuscar a minha e a tua visão. E quando, aleluia, o problema, a dificuldade começa, aleluia, a ofuscar a nossa visão, isso atrapalha que você veja enxergar Jesus no meio da tempestade. Só que quando nós não enxergamos Ele, mesmo assim Ele é tão bom, tão misericordioso, que mesmo nós não vendo, aleluia, ou não enxergando Ele, Ele ainda vai gritar dizendo: ei, não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Ele disse aos discípulos: oh glória, ei, vocês não estão me vendo, estão me enxergando, não tem problema não, mas não temas, porque sou eu ainda. É Jesus dizendo a alguém nessa tarde: não é tempo de você temer, mas é tempo de você enxergar Jesus, aleluia, através dessa tempestade, através desse deserto. Ele vai se manifestar. E deixa eu falar algo para você aqui nessa tarde, oh glória. Deus está usando esse problema, essa situação, essa circunstância da tua vida. Por quê, meu? Porque é uma oportunidade que Ele está usando para se manifestar na
discípulo está com medo, é um fantasma. Ele vai gritar: ei, não temos, sou eu. E alguém está com medo. Como vocês conhecem a história, Pedro desce do barco, começa a andar por cima das águas e vai de encontro a Jesus. Pedro, no mesmo instante, olha para o lado. Quando Pedro olha para o lado, veja ele perdeu o foco, ele foi uma visão em Cristo. E tem um problema muito grande, é quando a gente não consegue, aleluia, mais enxergar Jesus em momentos como esse. A misericórdia é tão grande que então ele vai dizer: Pedro, pode vir. Pedro vai. Pedro está chegando perto de Jesus, mas então a Bíblia diz que Pedro, a igreja, começa a se afundar, porque ele olhou para o problema, porque ele olhou para a situação momentânea e se esqueceu de olhar para aquele que era a solução do problema. E aí então sabe o que acontece? Jesus Cristo permite que Pedro vá andando por cima das águas, Tiago e João. Pedro começa bem, mas termina mal. Por quê, irmão? Porque Pedro então deixa o barco. E posso falar para vocês, igreja? No barco nós carregamos história. No barco nós carregamos testemunhos. No barco nós carregamos experiências. No barco nós carregamos marcas. No barco nós carregamos, aleluia, cicatrizes de feridas passadas. Então Pedro deixa o barco, vai até Jesus, começa a se afundar no meio daquela água agitada. Ele não consegue chegar até Jesus. E Jesus está dizendo: oh, Pedro, não tem importância, não tem problema. Mesmo que você não chegue até mim, Pedro, a minha mão há de ir ao teu encontro nessa noite. Oh, Pedro, você não conseguiu chegar até a mim, Pedro. Eu sei que você é ser humano limitado, mas não tem importância. Você não conseguiu chegar até a mim, mas eu já cheguei até você nessa tarde, Pedro. Ei, Pedro, Jesus está chegando para mudar o rumo da história. Ele toma Pedro pela mão direita, traz Pedro para a superficial, entra com Pedro no barco, prossegue viagem para Genezaré. Sabe por quê? Porque Pedro, igreja, porque Pedro, igreja, para finalizar, Pedro entra no barco com Jesus de volta. Jesus não mandou Pedro sair do barco. Pedro se ofereceu para sair do barco. E como eu estava passando para os irmãos hoje, eu dizia que nós temos o livre-arbítrio, Jesus não força nada. Irmão, eu vou sair muito bem daqui e fazer o desejo da carne, aquilo que sacia a minha carne. Jesus não vai me prender, vai colocar uma cerca na minha frente. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Então Jesus Cristo não falou para Pedro sair do barco, mas Pedro de espontâneo saiu. Mas a mão dele é fiel, a misericórdia dele é tão grande. Pedro sai do barco, começa a se afundar. Mas aí então, Jesus faz assim: ô Pedro, me dá a mão aqui de volta. Pedro dá a mão a Jesus. Jesus pega a mão de Pedro, começa a andar por cima das águas juntos. Quando ele começa a andar a igreja com Pedro por cima das águas, a Bíblia diz então que ele entra dentro do barco com o apóstolo, com o discípulo chamado Pedro. E quando ele entra dentro do barco, a igreja deu a mão, ele deu a mão a Pedro, entrou dentro do barco com Pedro, com glória. E quando ele entrou dentro do barco com Pedro, com glória, eles prosseguiu viagem. Sabe por quê? Porque Jesus não quer você fora do barco. Jesus quer você dentro do barco. Porque eu vou repetir, porque no barco você carrega experiência com ele. E quem já teve experiência com o Criador não pode ficar distante. Quem já teve experiência com o seu Deus não pode se afastar. Quem já teve experiência com o seu Deus sabe que não dá para abandonar o barco. Mas você precisa continuar dentro dele, porque Jesus está na popa do barco. Jesus está na frente do barco. Igreja, ele entra no barco, vai para Genezaré. Chega em Genezaré, ele prega, ele cura. Aquele que não anda começa a andar. Aleluia. Aquele que não enxerga começa a enxergar. Aquele que é paralítico, é coxo, ele vai se levantar. E foi tão lindo o impacto que a presença de Jesus Cristo com os discípulos causou dentro de Genezaré. Quando ele chegou lá, muitas pessoas foram curadas. O testemunho da mulher hemorrágica alcançou Genezaré. A Bíblia diz que chega em Genezaré, alguém diz assim: ó, eu preciso pelo menos tocar nas orlas das vestes dele. Eu não preciso muito não. Eu
Eu só preciso usar a minha fé e tocar nas olas das vestes dele. E quando eles tocaram, eles eram curados. Então entenda, igreja, que todo propósito você primeiro tem que passar por um processo. O vento contrário tirou eles da direção certa, mas Jesus chegou. Oh, glória. E posso falar para você, Jesus chegou para a tua vida nessa tarde, para trazer as coisas de volta